Então, quero falar um pouco sobre a perseverança, né? E vou usar como um tema, como texto base, o livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, nós vemos aqui que hoje nós temos que tomar esse cuidado para a gente não perder o princípio, né? De onde tudo começou, onde tudo iniciou. Nós entendemos aqui que Jesus ele veio a esse mundo, trouxe boas novas aos cativos, aos oprimidos, trouxe libertação. E sobre a missão de Jesus, eu vi muito também no canal falando sobre missão, sobre o evangelismo, né? Eu acompanhei alguns entrevistados aí. Então eu vejo assim que eu vou acabar englobando um pouco de tudo nessa minha mensagem, na perseverança. Então o que eu quero falar nesse momento, que a perseverança também não é que nem a gente pensa assim, uma esperança. Não, a perseverança é uma dedicação, é algo constante, né? Então a gente tem que tomar cuidado da maneira que a gente acaba interpretando a palavra de perseverar. Então é algo mais algo mais esforçado, algo que você tem que continuar, algo que você tem que dedicar. E nós vemos que no início aqui nós vemos que os apóstolos eles deram continuidade em algo que Cristo passou para eles, né? Jesus trouxe o ensinamento, separou aqueles 12, os mais próximos, mais chegados dele, e trouxe uma doutrina, trouxe um ensinamento, né? Eu sei que algumas pessoas talvez vão falar doutrina, só que eu estou falando a doutrina aqui é o ensinamento do evangelho, da palavra, né? Não vou falar de uso e costume, porque eu sei que algumas igrejas, né, algumas pessoas acham que uso e costume acaba sendo uma doutrina, é uma doutrina do homem, né? Mas aqui a perseverança era perseverar, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, assim, eles perseveravam no ensinamento que os apóstolos estavam trazendo. E que ensinamento era esse? Era algo que Jesus compartilhou a eles. Então, nós vemos que essa mensagem, essa doutrina também alcançou o meu coração, o coração de cada um, né, que foi alcançado pela graça. E nós vemos então que nós precisamos permanecer nisso, nós precisamos continuar nesse ensinamento, nessa doutrina. E não só continuar, e não só também estar, mas também passar esse ensinamento, essa doutrina. E o que me chama a atenção aqui na igreja, né, de Atos, é que eles estavam perseverando nesses atributos, nesse ensinamento, no partir do pão, ali na comunhão, em oração. E hoje que infelizmente acaba não acontecendo nas igrejas, né? Hoje eu fico vendo como que é tão difícil a gente fazer isso, o que se iniciou lá no começo. Vou falar pela minha igreja, né? Para depois aí você que vai assistir o vídeo anterior vai saber do ministério que eu sou, mas eu vejo assim como é tão difícil hoje a gente seguir o princípio, de onde tudo começou, uma coisa tão simples, uma coisa tão básica e se torna tão difícil nos dias de hoje, né? Hoje a gente fala em questão de obedecer, de seguir a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus já está sendo algo tão difícil porque as pessoas querem fazer aquilo que convém fazer a ela, não aquilo que convém fazer ao próximo, a Deus. Então hoje nós vemos pessoas que acabam sendo até egoísta, né? Ela só busca para si, né? E não transborda na vida das pessoas. E com isso eu vejo muitas pessoas aí desistindo desse caminho, desistindo de caminhar no Evangelho de Cristo Jesus. E nós vemos aqui que para perseverar nós precisamos alcançar e fazer algumas coisas. E sobre um exemplo que a Bíblia nos traz é isso. Eles então estavam ali se dedicando, né, perseverando, dedicando o quê? Na doutrina, no ensinamento. A gente fala hoje de culto de ensino, pode falar. É que tá mastigando. Tem a galera que continua perseverando na doutrina dos apóstolos, mas quais apóstolos, né? Porque, cara, tá Sim, esquisito o negócio aí hoje em dia, né? sim, Porque, ó, veio, exato, veio, veio um pastor aqui e falou sobre a simplicidade do evangelho, ok? sim, Simplicidade no sentido de que o que Jesus pediu para fazer é algo simples. Não disse que era fácil. Porque as pessoas sim, também, do mesmo jeito que elas colocam a perseverança como algo ligado à esperança, tem pessoas que colocam o que é simples com simplório, com medíocre. exato, Não. A simplicidade é o que você está falando, é a doutrina dos apóstolos ali da igreja de Atos.
Pedro, sim, Tiago, João, os outros, exato, depois vem Paulo, quando começa a chegar mais gente ali, ensinando, vem isso, Apolo, não estou dizendo que Apolo é apóstolo, mas vem ensinando. sim, Depois vem é no os filhos de ensinamento, Paulo, que é Timóteo, Tito, ensinando, Barnabé, uma galera ali. Mas mantendo o quê? Perseverança na doutrina daqueles perseverança, apóstolos lá. Só que hoje tem uns exato. apóstolos aí também que criaram umas doutrinas, e tem uma galera também perseverando, só que não na doutrina errada. É totalmente errado, exatamente, Bora, exatamente. bora. É isso, exatamente. Então, nós vemos aqui que nós temos uma base, né, de doutrina. Que doutrina é essa? Nós temos uma base pela Bíblia. Assim como você falou, Fabrício, eu sei que no decorrer, né, da caminhada vão se levantando outros apóstolos, outros tipos de cargos eclesiásticos, mas acabam distorcendo um pouco, né, o ensinamento, o evangelho de Jesus, a graça de Cristo, né? Hoje acaba usando para vantagem própria, né? Que nem fala assim, vou colocar uma doutrina. Então, eles acabam inserindo, agregando, acrescentando coisas que não fazem parte da verdadeira doutrina, do verdadeiro ensinamento de Jesus. Então, Jesus, ele. Tem uns cara que vira até bispo, né? Então, tá vendo? Vira até bispo, ó. Mas bispo é bíblico, viu? E, e a questão Ai, gente. dessa questão é sempre manter no princípio, né? É o princípio, é o verdadeiro, o evangelho genuíno, né? Não adulterado. E eu sei que, infelizmente, tem acontecido isso, né? As pessoas que hoje pode observar que tem uma rede social aí, hoje tem vários canais aí para você ver em redes sociais, que hoje está tá muito estranho esse movimento, até em questão, quando falamos evangélico, hoje surge até muito escândalo, né? Mas eu estou falando daquele que realmente segue a verdadeira doutrina de Cristo, né? Quem ensinou os apóstolos, os verdadeiros apóstolos, Pedro, Tiago, João, André, foi Jesus, eles esteve com Jesus. E Jesus, ele trouxe ensinamento, porque a preocupação ali também que nós observamos de Jesus, quando ele separa 12 mais próximos, porque tinha os 12, tinha os outros discípulos, né? Os 12 eram discípulos e se tornaram apóstolos, depois foram enviados. Mas nós vemos ali que eles estavam ali tendo um ensinamento com Jesus. Jesus foi o mestre, foi o rabi. E qual que era o ensinamento de Jesus? Era justamente isso, essa comunhão, começar a repartir, né, compartilhar, orar, união. E hoje que parece que se torna uma coisa tão difícil de acontecer dentro das igrejas. Né? Eu falo da minha igreja, às vezes a gente tem que tentar despertar a igreja, porque algumas pessoas elas vão para a igreja assim, vou participar do culto, sendo que não é participar só de um culto, mas ela também que tem que entender que ela vai oferecer esse culto, ela tem que perseverar nessa situação. Então nós observamos aqui que eles estavam ali todos os dias. E hoje na minha igreja mesmo tem culto 2 vezes na semana e a gente vê o sacrifício que para algumas pessoas é de participar dos dois. Então eu olho para o texto aqui, eu vejo que era todos os dias. Eles se reuniam para fazer, para orar, para dividir o pão, para compartilhar. E isso acabava chamando a atenção daquelas pessoas que estavam em volta, né? Destacava essa união, destacava essa comunhão, esse momento que eles estavam ali, atraía a atenção de pessoas que não faziam parte desse movimento. E a Bíblia diz que com isso, Jesus, Deus ia agregando, ia levando pessoas, ia acrescentando. Então nós vemos a importância de estarmos perseverando, né, não só no individual, que hoje eu também observo que a pessoa até persevera, mas no individual. Ela faz o seu devocional, ela faz a sua oração, ela busca por ela, só que o evangelho, ele vai um pouco mais do que no individual, né? Ô, Rafael, agora sem brincadeira, eu vou colocar Uhum, uma coisa aqui que eu acredito que seja algo muito sério, o fato também das pessoas não perseverarem mais, talvez é um pouco a falta de interesse, e vou falar algo aqui muito dolorido, falta da uhum, presença do Espírito Santo. exato. Lá eles tinham uma coisa que não tem nem como comparar. Uhum, Lá o Espírito Santo estava com eles de forma ativa, sim, manifestação ativa mesmo, né? exato. Hoje nós temos o Espírito Santo, que é onipresente, não tem Sim, como negar isso, mas uma manifestação bem ativa rasa, né? Assim, a tá gente não, difícil. A gente tem é, algo ali, um pinguinho aqui, um pinguinho ali, de forma exato.
né? Por causa da Exato, busca exato. individual de cada um, mas aquela manifestação ativa, aquela presença Não, manifesta, é isso que eu vejo que a gente também tem que retomar, porque sim, como você falou em perseverar, né? Lá eles oravam, a Bíblia não fala quanto tempo eles esperavam com a não, resposta, só que para e exato, pensa, quando falaram lá que, tem gente reclamando porque vocês não estão dando atenção para as viúvas gregas e tal, eu disse, então vamos orar, sim, e vamos ver junto exato, ao Espírito Santo e vamos separar pessoas para o trabalho. Era por sim, propósito e não necessidade. Hoje a igreja exato, não, ela vive por necessidade e não por propósito. Exemplo, vamos lá. exato, O bispo Rafael quer fazer uma reforma na igreja, porque está chovendo dentro, está feio o negócio. Mas sim, aí, vamos lá, vai ser por necessidade ou por propósito? Por necessidade, ele vai enfiar a cara no empréstimo, vai começar a fazer campanha, vai fazer festa, vai fazer um monte de coisa para juntar exato, dinheiro pela necessidade e vai lá reformar. Beleza. Só que se for por propósito, o que ele vai fazer? Mesmo com a igreja pingando água, ele vai orar. Ele vai buscar a face de Deus e perguntar: Deus, é para fazer a reforma? É para sair exato, daqui? O que o senhor quer que a gente faça? Por propósito, sim, faz-se propósito, isso. Mas hoje é pela exato, necessidade que não, se faz. é o que está acontecendo, Porque é Deus a está demorando realidade, para responder ou nós estamos longe dele que não estamos ouvindo a resposta? tá um pouco longe, né? Mas é bem isso mesmo, é isso que a gente tem observado. Por isso que eu queria trabalhar sobre isso quando eu tive a oportunidade de voltar aqui, para falar sobre a perseverança, porque eu tenho visto isso, né? A perseverança nesse caminho, que nem você falou, não é algo fácil, mas também não é difícil, porque nós temos a presença do Espírito Santo para nos auxiliar, para nos ajudar. Só que como nós vamos ter isso? Buscando. E as pessoas Perseverando. hoje, elas não querem buscar, não querem perseverar, né? É que nem você falou, às vezes quer iniciar uma oração hoje e amanhã já quer ter a resposta. Não, é tudo no tempo de Deus, mas o nosso papel é se posicionar, perseverar e continuar orando até Deus falar. Eu tenho o costume de falar, às vezes, brinco com a minha esposa, ou com alguma pessoa que fala, eu estou orando, mas Deus não falou, o que que eu faço? Não Continua, faça nada, continua orando. continua orando. Porque se Deus não falou, então quer dizer, o silêncio de Deus é uma resposta para nós. Então, se Deus não falou nada para você naquilo que você está buscando, eu aconselho a não fazer nada, só continua orando até ter uma resposta, se é sim ou se é não. Mas se não tem, eu vou fazer por conta própria, aí você está colocando em risco aquilo que você está fazendo. Falta de Então, eu sempre confiança na soberania de falta de Deus, né? confiança. Exatamente. Então, a gente vê que hoje, aquele princípio, aquele início, hoje está um pouco distante, que nem você falou. A gente olha aqui no texto, vai falar que, conforme tudo isso ia acontecendo, os apóstolos eram usados com sinais de maravilhas. Então, quer dizer, tinha a manifestação, né, do poder de Deus através do Espírito, tinha milagres acontecendo nessa comunhão, num conjunto. Então, o Evangelho, a nossa vida, nós observamos que não é somente no individual, é no coletivo. Só que hoje parece que as pessoas elas não querem estar próximo. Eu vejo, eu vou falar pela minha igreja. Esses tempos atrás aí, eu falei, gente, parece que veio o Covid, tudo bem, o Covid afastou o abraço, afastou o aperto de mão, né? Mas parece que agora, não que acabou, hoje existe, vai existir para sempre, mas assim, a restrição acabou, mas parece que hoje já usa esse pretexto para não dar paz do Senhor, para não abraçar o irmão, e sendo que nós somos ali uma família e precisamos estar unidos. Então, se a igreja não está unida, a manifestação do Espírito também não vai acontecer. Então, nós precisamos entender a questão do ensinamento. Hoje as pessoas não querem aprender, não querem sentar para escutar. A gente fala assim, hoje culto de ensino, a gente pode observar, o culto de ensino em algumas igrejas são vazios, né? As pessoas são muito pouco, o número de pessoas que vai no estudo, que tem intenção, porque eles querem hoje uma coisa simples, uma coisa fácil, que hora já acontece, micro-ondas, né? Coloca lá 3 minutos, eu já tenho aquilo que eu quero, e não é dessa maneira. Então nós vemos Simples que não, né? Eles querem uma coisa não, é rápida. uma coisa rápida, Porque o exatamente. evangelho é simples, mas é difícil colocar Isso, essa mas simplicidade em prática. exatamente. E nós vemos por quê? Porque o homem não quer fazer o que é para ser feito, Não. né? Deus trouxe toda a instrução. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra, nós temos essa doutrina, esse ensinamento da maneira que devemos agir, nos comportar. E o que resta fazer? Perseverar, continuar, se dedicar sobre esse ensinamento, sobre a comunhão, né? E então até falei com a igreja, falei, gente, vamos quebrar isso hoje, vamos abraçar, abraça seu irmão,
Vamos começar a entender que juntos nós somos mais fortes, porque Deus, ele quer derramar do seu espírito, Deus, ele quer derramar da sua glória, mas primeiro a igreja precisa estar preparada para receber. A igreja tem que entender. Então, se Deus não fez hoje, nós temos que continuar perseverando para que Deus faça amanhã. Se Deus não fez amanhã, é perseverando até ter essa resposta, até ver os milagres acontecerem. E sobre a questão da perseverança, nós observamos que quando nós estamos perseverando, tudo é automático, as coisas começam a acontecer. Então, eu vi lá falando sobre evangelismo, sobre missões, e eu vejo que quando a gente já está nessa perseverança, a gente estamos ali aprendendo, assim como esses 12, né? Esse 12, tirando Judas ali que se desviou do caminho, mas nós vemos que eles aprenderam algo com Jesus. E eu vejo que Jesus, ele ensinava na teoria e na prática. Então nós observamos aqui que Jesus, ele sentava com eles ali, ensinava, trazia parábolas, e no momento certo Jesus também trazia na prática. Eu acho muito, muito interessante, muito legal, porque ele ensinava de repente assim, aula prática hoje, né? Eu fico imaginando quando Jesus está ali em Gadara, vai lá expulsar aquela legião de demônio, né? Aí eu fico imaginando a legião, de repente tem um momento que Jesus fala assim, olha, tem certo tipo de demônio que só sai com jejum e oração. Então, assim, Jesus, ele trazia um ensinamento e também mostrava como funcionava na prática. E Uhum. nós precisamos entender isso. Eu tenho que estudar, tenho que aprender e praticar também, porque o que acontece hoje, as pessoas às vezes estão ali ouvindo, mas não estão praticando, não estão perseverando, não estão fazendo nada. Então fala assim, eu tenho fé, mas a fé sem obra ela se torna morta. Então nós precisamos entender qual que é o nosso posicionamento sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então precisamos olhar para o passado, mas olhar para o passado da igreja primitiva, né? Como eles dizem, a igreja primitiva, aqueles homens que iniciaram uma revolução, né? Depois que Jesus subiu, o Espírito desceu, né? Trouxe capacitação, trouxe poder, trouxe toda a ferramenta para ser utilizada, né? Só que hoje, infelizmente, até como você falou no início, há algumas pessoas, né, que se dizem apóstolos ou qualquer outro cargo que acaba, né, desviando, né, o verdadeiro evangelho, acaba colocando algo adulterado, colocar alguma coisa dentro disso e acaba fazendo algo totalmente diferente, né? Hoje as pessoas precisam. Eu lembro que na minha época, bem no comecinho, o foco principal para tentar atrair as pessoas e deixá-las, vamos dizer, presas na igreja era campanha. Vamos fazer campanha disso, fazer campanha daquilo. Então a gente acabava atraindo a pessoa por causa de uma campanha, por causa de uma necessidade, mas naquele momento, talvez no percurso dessa campanha ela alcançava e no meio do caminho ela ia embora, né? Eu já alcancei e vou embora, não permanecia, ou algumas terminava a campanha, não conseguia resultado, também ia embora frustrado. Então nós vemos que às vezes as pessoas elas querem prender as pessoas no evangelho, e não é dessa maneira, né? Tem que ser atraída, as pessoas têm que ter o prazer, não precisamos de atrativo na igreja para Atrativo a prender gente já tem, ninguém. né? Não precisa. O Então a gente atrativo precisa já entender o tem. quê? A gente só não está Já conseguindo utilizar esse atrativo. é isso, de forma errada, né? Às vezes o que está sendo colocado dentro é É. totalmente fora. Porque Mas ainda uma. mais jovem. Vamos Pode, falar. pode finalizar, eu falo depois. Não, falando assim, questão jovem hoje. Hoje, para a gente segurar jovem na igreja, às vezes tem que fazer algumas coisas que até fogem um pouco do evangelho, né? Para quê? Daí tem aquele lá, mas um dia que acaba, aquele jovem talvez não foi encontrado pela graça, ou a graça não encontrou ele vai embora, porque aquilo que segurava ele acabou. E, na verdade, o que tem que nos manter na presença de Deus é a graça. Então, é o evangelho, o entendimento daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Então, Jesus, ele mostrou todos os passos, todos os caminhos. Nós temos aqui resposta na Bíblia para toda situação. E quando nós perseveramos sobre aquilo que a palavra de Deus fala que tem que fazer, nós vamos alcançar a vitória, nós vamos alcançar aquilo que nós estamos buscando, mas no tempo certo, no momento que Deus preparar, né? Então, hoje nós não vemos mais isso. Essa dedicação hoje, infelizmente, está meio assim, difícil de ser encontrado, né? Qual que era o atrativo da igreja primitiva? Aí, ó, era oração, comunhão, partir do pão, Não, isso era algo, ensinamento isso é algo entre eles, comum, era algo comum. Mas para quem vinha comum. de fora, que ia sendo agregado, qual que era o atrativo?